Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Luciana é de Natal, no Rio Grande do Norte. Um dia ela foi tomar banho, passou mal, a pressão caiu, o coração acelerou e ela desmaiou. A caminho para o hospital, ela acordou e desmaiou 3 vezes, sendo que na terceira vez ela realmente apagou. Foi aí que ela teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Luciana. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço então que você se apresente e conte a sua história da forma mais detalhada que for possível. Muito obrigado. Meu nome é Luciana, eu tenho 53 anos. E há 3 anos que aconteceu isso comigo. Eu me acordei na manhã normal, fui tomar um banho, eu não estava sentindo nada, estava normal, estava bem. Fui tomar meu banho, mas enquanto entrei no banheiro, eu comecei a me sentir mal. Eu tive, a minha pressão baixou muito rápido, rápido demais. Meu coração acelerou muito, minha pressão baixou, baixando. Eu comecei a passar mal e eu pedi sal à minha filha para colocar na língua, né, para ver se voltava ao normal. Mas eu não estava conseguindo nem abrir a porta do banheiro. Mas com muito esforço, abri a porta do banheiro, minha filha me deu o sal, eu coloquei na boca e ela me levou de volta para o quarto. Deitei na cama, aí foi que eu me senti mais mal ainda. Eu disse que ia morrer mesmo. Aí como eu estava sozinha com ela, aí eu pedi para ela chamar alguém. E eu não sei se ela, quer dizer, ela foi, né? Mas eu acho que eu desmaiei porque eu não vi quando essas pessoas chegaram na minha casa. Quando eu me acordei, eu estava indo num carro, dentro do carro, que foi uma vizinha minha que levou, a filha da vizinha, com o irmão dela, que ela é enfermeira, e ela me levou. E durante o trajeto pro hospital, eu me acordava assim, despertava, não sei, e eu escutava eles conversando. O irmão dela estava com muito medo que eu morresse dentro do carro. E ele perguntava a ela, daí fulana, ela morreu mesmo. E ela dizia a ele, homem, vai, ela tá mal, vai. Vai com pressa. Aí eu desmaiava de novo, quando eu desmaiava de novo. Quando eu desmaiava era um silêncio, só ouvia só o silêncio, não via nada, só o silêncio. Um silêncio que dava medo. Um silêncio tremendo. Quando eu voltava de novo, a mesma coisa. Ele perguntava a ela, olha o pulso dela, vê se ela já morreu. Aí ela olhava, eu acho que ela me pegava, e ela não estou sentindo nada. Corre. Isso foi 3 vezes no carro, umas 3 vezes. Na última, eu me apaguei por completo. Aí não me lembro mais. Aí foi quando começou, né? Quando eu me acordei, eu estava num espaço, eu era um feto, e via as estrelas, e via uns 3 assim, planetas. Tinha um azul, muito azul. Eu falo azul, assim, as cores, que é para a gente ter uma ideia, né? Mas era muito diferente. Enfim, era um azul, um da cor de cenoura, e outro marronzinho claro. E tinha as estrelas, muita estrela. Só que elas brilhavam, mas o brilho delas não me incomodava. E eu estava, assim, na posição que os fetos ficam no útero das mães. Eu estava ali sentindo muito sono, mas eu estava muito bem. E era engraçado que eu não tinha corpo. Era uma substância que se movia lentamente. Parecia que ela estava se transformando. Eu estava me transformando. Aí eu escutava um homem muito alto mesmo. Ele chegava para outro homem e dizia a ele, vá lá, diga a ela que ela tem que voltar. Ele vinha assim do meu lado e dizia assim, você precisa voltar.
Aí eu perguntava por quê. Aí ele dizia, por causa. Quem falava o nome da minha filha? Por causa de fulaninha. Aí eu disse, quem é? Ele dizia, sua filha. Aí eu dizia, filha? Eu não me lembrava. Ele, sim. Aí eu ficava tentando lembrar, mas não lembrava. Aí ele falou assim, foi ela que te falou da cor lilás. Aí eu não sabia o que era lilás, eu perguntava, lilás? O que é lilás? Aí ele ria assim, né? Aí ele falou, isso assim, ó. Quando ele fazia assim, mas não foi assim porque ele não tinha cor. Eu via na minha cabeça. Quando ele fazia assim, o universo ficava todo como se fosse lilás. Mas era um lilás diferente. Não é esse lilás que a gente conhece. Essa cor a gente podia pegar nela. Quando eu olhava assim, eu lembrava e ele ficava rindo, porque ele sabia que eu tinha lembrado. Ele ficava muito feliz. Pronto, foi isso. E antes disso, quando eu estava ali, tinha outras pessoas da mesma situação que eu. Um monte de fetos. Só que eu não via eles, mas eu sentia que eles estavam ali. E que eu ia ficar ali só por um instante, só por um tempo. E que depois era como se eu fosse ia me transformar em outra coisa. Eu sentia isso. Não só eu, né? Mas todos que estavam ali, na mesma situação que eu. Aí depois disso que ele falava da cor, era muito lindo mesmo. Quando eu via a cor, eu me lembrava da minha filha. Então, assim que eu me lembrei, eu voltei. Eu me acordei no hospital, com a pessoa que me para o hospital me chamando. Mas ela insistia muito para me chamando, né? E quando ela me chamava, e a enfermeira estava tirando medicação, soro, radiação, enfim. Mas eu me acordei assim, era um pouco. Então, foi só isso. Luciana, vamos repassar alguns pontos para a situação ficar mais clara para mim. A primeira coisa que você viu é que você estava no espaço. Sim. Nesse espaço, você via tudo preto, você via 3 planetas. Sim. Esses planetas, depois que você voltou, talvez você tenha ficado curiosa em olhar como é que eram os planetas. Você reconhece algum deles? Nenhum. Eu só sei das cores, né? Mas não conheço. Lá eu sabia que era. Mas agora eu não sei o que é, não. Qual os planetas eram? Não sei. Você não viu o planeta Terra? Não. Eu só vi o planeta azul, muito azul. Lá eu não sabia se era da Terra ou não. Mas você já viu o planeta Terra em fotos tiradas do espaço? Sim. Não parecido da Terra. Comparando, né? Você acabou de dizer que lá você sabia. Então você tem a sensação de que quando você estava lá, você tinha mais conhecimento do que quando você está aqui? Totalmente, 100%. Eu não sei de nada, lá eu sabia de tudo, sentia tudo. Aqui eu só tenho uma impressão só. Você tinha alguma sensação de pertencimento, como se você pertencesse àquilo lá? Sim, eu fazia parte daquele lugar. É tanto que eu não queria voltar, né? Eu só queria ficar lá. E você tinha a sensação de que aquele lugar era familiar para você? Sim. Mas o que era, assim, meio estranho eram os outros fetos. Porque eu não via eles. Era como se eu fosse conhecer eles no futuro, quando eu saísse daquele lugar. Mas eu não conhecia, eu só conhecia o homem que veio falar comigo. Me explique, por favor, melhor esse homem que veio falar com você, porque você deu a entender que haviam 2 homens. Sim. E que um falou para o outro falar com você, e que um era muito alto. Explique de novo essa parte que não ficou muito clara para mim, por favor. Então, tinha 2 homens. O homem que veio falar comigo, ele era da mesma substância que eu.
Eu digo substância, porque não tinha corpo, mas era assim, uma substância maleável, que podia ser moldado. E ele também. Só que ele já estava transformado, todo, por completo. E esse outro homem que falava com ele era diferente desse outro. Esse outro homem, ele tem a aparência toda transparente, mas eu via ele, transparente, mas ele não se aproximava de mim. Ele apenas falava com esse outro homem, me pedindo para falar comigo para me voltar. E como é que eles estavam? Estavam um ao lado do outro, um atrás do outro, estavam distantes? Como é que era? Não, estavam perto. Estavam perto um do outro. Agora, esse que era mais alto, né, que eu via ele assim, que ficava assim, muito alto, e o outro era mais baixo, pela circunstância, né? E esse vinha, para ele dizia, falo com ela, ela precisa voltar. E ele vinha, mas assim, esse que falava comigo, ele me conhecia. Ele estava muito feliz por eu estar ali, e feliz também quando eu lembrar também. Ele nem ficava feliz quando eu lembrar. Feliz quando você lembrou do Da minha filha. Essa pessoa que você disse que estava feliz com a sua presença lá, você sentia que poderia ser alguém da sua relação, algum familiar? Você tem alguma sensação nesse sentido? Assim, que fosse relação minha, parentes, assim, falecido, não. Você percebeu no sentimento dele que ele conhecia você? Sim, eu conheci ele também. É difícil explicar, porque era como a gente era feito da mesma substância, não posso falar material, mas da mesma substância, era como a gente pertencesse um ao outro. Não só eu e ele, mas os outros que estavam ali também. Você sentia que, de uma certa forma, toda essa existência era interconectada? Você com ele, vocês com aquele ser mais transparente? Totalmente. Com o planeta, inclusive? Sim, com certeza. Com tudo? Com tudo. Esse ser transparente, mais transparente, você sentia que ele tinha alguma função junto a vocês? Parecia que ele vinha de uma época, assim, ele era maior, numa escala mais, não sei, vou usar a palavra superior. Entendeu? Ele, é como ele tivesse, assim, responsável pelas escolhas, não sei, eu não sei nem se é escolha. Mas era como se ele fosse um pouco mais superior a esse homem que veio falar comigo. Você não viu o rosto dessa pessoa que veio falar com você? Não, eu não vi o rosto, não vi o corpo dele, mas ele estava rindo, ele estava muito feliz para mim. E como é que você sabe que ele era homem e não mulher? Porque a voz que eu ouvia dentro da minha mente era masculina. E você ouviu da mesma forma a voz do ser superior falando para ele, também dentro da sua mente? Sim, porque ele não tinha boca, não ouvia, não tinha lábios, assim como a gente fala, né? Essa sua forma, que era parecida com desse homem, tinha alguma cor? Pois é, ficando na minha mente assim, porque para encontrar palavras é difícil. Mas era como fosse um preto, com vários pontos brilhantes, luzes, minúsculas luzes, mas parecia uma geleia que eu movimentava lentamente, mas que esse movimento era se moldando para virar outro ser. Que fica difícil assim de dizer em palavras. Esse outro homem também era da mesma substância. Eu falo substância, né? E esse ser mais transparente não parecia ter esse tipo de corpo que se moldava? Não, não, completamente. Ele estava completamente transparente por completo. E qual a diferença de altura entre os dois? Um era 2 vezes o outro, 1,5 vezes? Bastante alto, o outro. Você tem uma sensação de tamanho? Quantos metros? Acho que mais de 2 metros, eu acho. As estrelas que você via
Eram como as que você olha no céu normalmente? Ela estava muito próxima a mim, né? Ou eu próxima a elas. Não era, nem se compara. Você não enxergava, você estava como um feto, de olhos fechados, mas ao mesmo tempo você via tudo. Sim, completamente. Sentia tudo, até uma brisa suave no meu rosto, eu sentia, no meu corpo, eu sentia. É interessante que tem um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, que a pessoa, no final, depois que ela morre, ela vira um feto e ela se vê no espaço. Gostei desse filme, Você se sentia leve, completamente. como se você não tivesse peso? Sim. Nem preocupação, nem tristeza, nem dor. E qual era o sentimento que você tinha naquele momento? Era de paz? Era de tranquilidade, de felicidade? Ou era de apreensão, de aflição? O que que era? Eu não sentia aflição, não. Eu sentia muita paz. A única coisa assim parecida com o que a gente sente aqui na Terra era sono. Eu sentia sono, mas o sono que eu sentia lá era, vamos dizer assim, eu tinha que sentir esse sono que era para me transformar nesse outro ser. Você sentia que fazia parte do processo de transformação esse sono. E você sentia que tinham vários outros fetos. Mas eu não via, só sentia. Só. Eles também não me viam, mas eles me sentiam também. Então você sentia o sentimento deles, inclusive, de estarem sentindo você. E eles o meu também. Você está falando de um corpo que se moldava, que lembrava quase uma geleia. Você falou que ele era preto com alguns pontos de luz. Muitos pontos, minúsculos. Mas ele tinha alguma transparência também ou não? Ele ia ficar. Se eu ficasse ali mais tempo, ele ia ficar. Porque eu estava me moldando para me transformar em algo e eu ia sair dali para ir para outro lugar. Agora, esse homem que falou com você já estava transformado. Já estava, já. Então, ele tinha uma certa transparência? Mais do que eu, um pouco, sim. Mas não tanto igual ao outro. Mas você acha que você ia ficar transparente como esse ou como o outro? Como o homem que falou comigo. Você não teve exatamente uma opção de ficar lá. Eles tentaram convencer você de voltar. Sim. E falaram de uma cor lilás, quando você não se lembrou que você tinha uma filha. Eles querem me falar o nome da minha filha, falar da cor lilás. Aí eles falaram inclusive o nome da sua filha. Falou o nome dela. Tentando fazer com que você se lembrasse dela. Sim. Mas mesmo eles falaram o nome, eu não lembrava. Aí, o que eles falaram mesmo sobre a cor lilás? Como é que foi isso exatamente? Então, porque um dia antes de acontecer isso, a minha filha estava no quarto vendo a televisão e eu estava na cozinha. Então, ela viu algum objeto na televisão, que eu não sei o que era, que ela queria comprar. E ela falou para mim, né, longe assim, mãe, vem ver, que era o objeto, né, que ela queria. Aí eu perguntei, qual é a cor? Aí ela falou, lilás. Isso foi real, um dia antes aconteceu isso, né. Aí eu falei, tá, depois eu vejo. E por que você perguntou qual é a cor? Porque é uma pergunta... você não perguntou o que é, você perguntou qual é a cor. Não, é porque eu sabia o que era. Eu sabia o que era. Ela falou de um objeto, ela queria comprar um objeto, que eu não lembro o que era. Não sei se era uma roupa, se era um calçado. E eu já sabia o que era, entendeu? Eu não me lembro agora o que era. Mas, então, assim, um dia antes de acontecer isso comigo, de eu passar mal, eu estava na cozinha fazendo meus fazeres e minha filha estava no quarto vendo televisão. E ela estava vendo alguma coisa na televisão e estava passando um objeto que ela queria. Eu não me lembro mais o que era, se era uma roupa ou se era um calçado, não me lembro mais. E ela queria esse objeto, ela tinha falado comigo já antes.
Aí ela falou, mãe, vem ver. Aí, quer tá de quanto? Quer falou o valor. Aí eu perguntei, qual é a cor? Ela falou, lilás. Eu está certo, depois eu vejo. Entendeu? Foi isso, um dia antes. Aí quando aconteceu, ele me dizia assim, para me lembrar, né? Ele falava o nome dela, eu não lembrava. Ele falou, é sua filha, eu não lembrava. Ele falou o nome dela, eu não lembrava. Aí ele disse, lembra? Ela te falou da cor lilás. Mas eu perguntava, o que é lilás? Porque eu não sabia o que era lilás. É interessante que você dizia que lá você tinha um conhecimento maior do que aqui. Exatamente. Mas aqui você sabia o que era lilás e lá, de repente, você não soube o que era E lilás. lá não sabia o que era lilás. E eu não sabia o que era lilás. Foi isso que eu fiquei até hoje, eu queria explicação para isso. Porque lá eu sentia tudo, sabia o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo, e eles de mim também, mas não sabia o que era lilás. Conta um pouco mais em detalhes como é que foi essa coisa dele passar a mão e de mudar a cor do universo. Sim, quando eu perguntava o que é lilás, aí ele dizia, é isso aqui, ó. Aí ele levantava assim o braço e fazia assim, ó. Quando ele fazia assim no universo, ia mudando de cor. Aí se transformava em lilás. Tudo que era preto. Tudo, tudo, tudo com aquela cor mais linda. Linda, linda, linda. Maravilhosa, que eu nunca vi aquela cor. E eu ficava admirada olhando. Mas era uma cor que podia pegar. Aqui, né, se você pegar uma tinta, você pega, mas você se suja. Eu não sei explicar, não conto palavras para explicar que tipo de cor é aquela. E qual dos dois que fez isso com a mão? Foi o mesmo homem que veio dizer para mim voltar. Não foi o homem transparente? Esse homem transparente, eu só vi ele nesse instante. Quando ele mandou, ele falou comigo, pronto, depois ele desapareceu. Quem fez isso com a mão? É isso aqui, ó. Eu não me lembro o que dizer, é isso aqui, ó. Fazia assim. Aí, mas transformava em tudo. Ficou lindo, lindo, lindo. Tudo ficou lilás. Tudo ficou lilás. Tudo. Até os planetas? Os planetas, as estrelas, tudo lilás. E aí, imediatamente você se lembrou e imediatamente você voltou. Quando eu lembrei, na hora que eu lembrei, eu ainda fiquei assim, em dúvida lá, né? Eu fiquei me lembrando e querendo ficar ao mesmo tempo. Mas eu me lembrei, mas estava tão bom ali, que eu fiquei assim, sem saber. Mesmo lembrei, assim, questão de segundo. Eu fiquei assim, né? Como assim, tá tão bom aqui. Aí ele ria, ele percebia o que eu estava pensando, ele ria. Ele ria, eu não esqueço desse sorriso. Um sorriso bom, um sorriso verdadeiro. Que quer o bem, aquela pessoa que quer o bem da outra pessoa. Ele ria, assim, como se estivesse muito feliz por eu ter lembrado. Aí me acordei, né, com a pessoa me chamando no hospital. E você, quando voltou, você imediatamente se lembrou de toda essa experiência? Com certeza. Eu até, assim, por um segundo, a pessoa que estava comigo no hospital, ela me chamava muito. E eu quero voltar para dormir. Eu quero voltar para dormir de novo. Mas ela me chamou, fez assim com o meu corpo, para eu me despertar mesmo. Aí eu me despertei. Eu fiquei ali olhando para ela, olhei o ambiente do quarto, né, do hospital onde eu estava, e achei diferente. Eu só veio me despertar mesmo depois de alguns minutos, depois que eu me acordei. Que a pessoa que no meu hospital, ela estava muito apressada para vir embora. Porque ela tem passado o dia todinho no hospital comigo, né? Essa experiência mudou a sua compreensão sobre, por exemplo, a morte? Sim. Hoje não tenho medo. Porque antes eu acho que antes disso acontecer, eu tinha muito medo de morrer. Eu só via pedindo a Deus para ele não me levar por causa da minha filha.
Eu tenho muito medo, minha filha é adolescente, né? Eu tenho muito medo de morrer e deixar ela sozinha. Mas aí eu entendo também, porque lá eu esqueci. Tudo isso pelo que você passou surpreendeu você em relação ao que você esperava que fosse acontecer quando quando você morresse? Completamente. Nunca imaginei, não. Assim, não, porque eu gosto muito de planta, de árvore, essas coisas. Então, quando eu sempre, assim, no meu sonho, no meu delírio, né, eu sempre sonhava em ficar perto de uma árvore, ou de rosas, mas não aconteceu. Você tinha alguma religião ou tem? Antes de acontecer isso, eu estava vivendo um dilema, assim, porque eu não conseguia me encaixar em religião. Eu já tinha passado por várias religiões e ficar lá durante um tempo, mas não me encaixava nessa religião. Então eu me sentia um peixinho fora d'água, porque eu queria pertencer a alguma religião. Porque é tanto que nas minhas redes sociais tem um monte de grupo de várias religiões e eu tentava me encaixar no ensinamento delas. Mas não era só nas redes sociais, eu participei da alguma religião. Mas não me sentia integrada. O ensinamento é bonito, mas faltava alguma coisa. E depois disso, veio que eu não preciso ter religião. Eu não preciso de religião, porque independente de religião, você é o que é e acabou. A religião, todas elas, é bom porque dão um suporte à pessoa. Mas a religião não te explica quem você é de verdade. Muitas vezes o que a gente vê nas religiões é ódio. É uma querendo ser melhor que a outra. Uma vai ser salva, a outra não vai ser. Estão erradas. Estão erradas. Porque todos é feito da mesma substância, da mesma matéria. Tem a mesma essência. E todos, ou bom ou ruim, vai passar por que tem que passar. Você sentiu algum tipo de organização nesse lugar? Como se não só estivesse tudo conectado, mas como se houvesse uma organização, assim como de uma certa forma existe aqui também. Você tem pai, você tem filho, você tem diretor de escola, você tem professor, você tem empresas que trabalham. Você sentia uma organização não material entre essas existências? Assim, a única coisa que eu posso chamar assim, de organização era esse ser transparente que mandava esse outro como se obedecesse a ele e mandasse falar comigo, só isso. Você não sentiu que havia outros seres também, da mesma forma como você sentiu a existência de outros fetos? Ali só tinha feto. Outro ser diferente era o senhor que falava comigo e esse outro que era transparente. O resto era só feto. De que forma essa experiência mudou a sua vida? Ela mudou assim, porque, como eu falei, eu estava muito ansiosa. Eu tinha muito medo de perder minha filha. Hoje, eu vejo ela como ser independente. Claro que eu vou continuar orientando, vou continuar amando ela, protegendo ela, mas ela vai ter as próprias experiências dela. Ela é independente de mim. Ela nasceu de mim, mas não é minha. E hoje eu entendi isso, antes não. Antes eu sofria muito, assim, né? Porque eu me via a ideia de morte, deixar ela sozinha. Você ganhou algum tipo de dom, ou, por exemplo, de premonição, ou a sua intuição mudou, ou você consegue perceber o sentimento de alguma pessoa que se aproxima de você, ou você tem uma percepção do futuro? Alguma coisa aconteceu nesse sentido?
Não, assim, em relação a isso, eu já sentia isso já. Assim, às vezes me chamava muito estranha. Até eu dizia assim, pô, eu sou muito estranha. Porque eu percebo, sinto as coisas que outras pessoas não sentem, não veem. Eu tinha uma ligação muito forte com minha mãe, já faleceu. E depois disso, o que mudou é que agora eu procuro mais. Estou conseguindo meditar, que antes eu não conseguia. Você falou que você era muito ligada com a sua mãe. Você ia contar alguma coisa da sua mãe? Porque aconteceu uma coisa com minha mãe quando eu tinha 16 anos. E até agora não esqueço. Mas eu não estava dormindo, estava acordado. Posso contar? Pode contar. Então, eu tinha 16 anos. E, por coincidência, faz 16 anos que ela faleceu. Ela teve que sair com uma amiga dela. Elas foram para um determinado lugar à noite. Só que ela estava sem pouco dinheiro. Só estava com dinheiro de uma passagem de ônibus. Então, elas iam de ônibus e vinham a pé. E minha mãe me disse, eu vou com fulaninha lá, tá no lugar, né? Aí minha mãe não estava muito afim de ir. E nem eu queria que minha mãe fosse. Eu sentia alguma coisa ia dar errado. Mas foram. E o tempo foi passando, ia ficando preocupada, não estava conseguindo dormir. Você não queria que ela fosse. Não, porque alguém dizia que algo ia acontecer. Não era. E ela também sentia também. Mas ela gostava muito dessa amiga dela. E ela foi, né? Aí passou o tempo, deu 8 horas, 9, nada, e eu fiquei preocupada, não conseguia dormir. Na minha casa, antiga casa, tinha 2 cômodos só. Aí eu estava no quarto. Aí eu saí. Quando eu saí do quarto, para vir para a sala, o meu corpo foi direcionado assim, para a parede. Alguém me puxou assim, para a parede. De repente apareceu um telão enorme na parede. E eu fiquei admirando, olhando aquilo. Aí que eu vi o quê? Eu vi a minha mãe vindo, umas 3 ruas antes da minha. Vinha ela, a amiga dela e o filho da amiga dela. Elas vinham, mas eu estava sentindo que ia acontecer alguma coisa. Então, eu saía daqui e meu corpo foi lá onde ela estava, ficou flutuando acima delas, e eu via a rua toda, o bairro todo, a rua toda, e eu via 2 rapazes em outra rua. Esse rapaz era assaltante, esse rapaz ia assaltar elas. E eu ficava assim olhando para elas e ficava olhando para eles. Eu estava lá em cima. Então, eu me aproximei da minha mãe e falei para ela mentalmente, para ela ir por outra rua. Aí ela falou, na mesma hora que eu falei isso para ela falou para a amiga dela, quer vamos entrar aqui? Aí a amiga dela, não, quer, vamos por aqui, nem é mais perto. E eu insistindo, minha mãe, né, falando com minha mãe, mentalmente, lá de cima. Minha mãe insistindo, mas a amiga dela não quis ir, então vai. Aí quando ela veio na rua, o rapaz veio, se encontrou e assaltou elas. Então eles foram muito violentos com elas e eu lá vendo. Assim. Quando eles começaram, começaram a arrancar o relógio, né, cordão de ouro, brinco, que é delas, elas estavam sem dinheiro. Então, elas tinham bolsa. Minha mãe não, a amiga dela, estava com as bolsas. E nessas bolsas tinha roupa da Ubanda, que a amiga da minha mãe era de um centro de Ubanda. Minha mãe tinha ido acompanhar ela. Então, quando eles viram a roupa, eles ficaram com raiva e ficaram xingando ela por causa dessa roupa.
e começou a jogar fora. Abriu as bolsas e jogou fora a roupa. Xingando ela e jogando fora a roupa. Então, quando eles estavam bem nervosos, apareceu outro ser assim, não sei, por trás de mim. Ele também estava lá também. Só que eu não vi, mas eu senti a presença dele. Ele desceu, foi lá com a minha mãe, ele falou alguma coisa no ouvido da minha mãe. Quando ele falou alguma coisa no ouvido da minha mãe, parece que a mãe ganhou coragem. E minha mãe falou com uma certa autoridade sobre eles. Minha mãe mandou eles pegarem a roupa e colocar na bolsa de volta. Quando que a minha mãe mandou ele fazer isso, eles se olharam. Os dois se olharam. Como dissesse, tá doida de mandar isso? Mas minha mãe insistiu. Vá pegar, que aquilo ali não vai servir para você, não. Vá pegar, coloque peça por peça na bolsa e venha deixar aqui. Eles fizeram isso. Eles foram, como já estava ninguém, e eu vi também, na rua, tinha um senhor que estava vendo tudo. O senhor tinha uma mercearia, ele estava vendo pela fechadura. Ele estava dentro de casa, as portas fechadas, mas ele estava olhando pela fechadura. Ele não abriu para ajudar minha mãe, ela com medo. Então, esses assaltantes ficaram apanhando, peça por peça, colocando na bolsa. E as peças voavam, assim, na avenida, na rua, estava ventando, e voavam, eles corriam, e ia pegar e botavam na bolsa. Aí eles vieram, colocaram perto da minha mãe. Aí minha mãe falou, agora pode ir. Eles foram embora. E minha mãe lá, sentindo, e eu acompanhando minha mãe. Depois, a amiga da minha mãe, ela começou a chorar. A amiga da minha mãe, não chora agora não, chega em casa, você chora. Agora não. Elas vieram, e eu acompanhando elas. Eu morava numa casa, que é perto da minha casa, tinha um bequinho assim, né? Eu estava meio escuro, e elas vindo e eu acompanhando elas. Quando elas entrou na rua, e entrou no bequinho, que estava na minha casa, eu deixei de estar lá e fiquei de frente para o telão. Mas ela vinha chegando, e quando ela fez assim para a porta, minha mãe, para bater na porta, eu abri. Quando eu abri a porta, minha mãe falou assim, você viu, né? Eu disse, vi. Então, ela falou assim, fecha a porta de novo, eu vou deixar ela lá em cima. Porque a amiga dela morava ainda lá pra frente. Minha mãe só veio lá em casa, bater na porta, para me deixar tranquila. Porque ela sabia que eu estava lá, ela sabia que eu estava vendo isso tudo. E ela veio, quer falar assim, fique tranquila. Eu vou deixar ela ali e volto já. Quer dizer, ela também tem uma sensibilidade. Bastante, nós duas. Então ela foi, aí eu falei, ela não abre a porta. Deixa fechado. Quando ela foi de volta, quer deixar a amiga dela, eu não vi mais nada. Aí ela voltou, e a gente se olhando, e como explicar isso? As meninas, eu vi você lá. Eu vi você lá. Eu sei, mãe, eu vi você também lá. E foi um chororô danado, a gente se abraçou, ela estava muito emocionada. Ela viu você lá? Ela sentiu. Ela não viu, sentiu. Sentiu que você estava lá. Eu vi elas, mas ela me sentiu. Ela sabia que eu estava lá. E foi um chororô, ela chorou muito, a gente chorou muito. Me diga uma coisa, quando ela estava voltando, num certo instante, conforme você falou, você deixou de estar por cima e voltou a estar dentro de casa olhando para aquele telão. Sim. Aí quando ela bateu na porta, você deixou de ver o telão também. Desapareceu. Na hora. Então você estava acordada em casa, olhando para uma parede, e de repente você
sentiu que algo seu foi até esse outro lugar. Então você estava simultaneamente naquele lugar e em casa olhando para a parede. Sim. Quando o meu corpo ele foi virado para a parede, eu não senti o chão. Eu estava olhando, estava em casa, estava olhando o telão se abriu, o telão enorme, mas eu não senti o chão. Mas eu não fiquei muito suspensa, pouquinho, assim. De repente, eu saí dali, uma parte de mim, não sei explicar, e foi lá e ficou sobrevoando, assim, sobrevoando mesmo. Não estava muito alto, não, sobrevoando mesmo, onde ela estava. E eu vi o bairro todo. Os assaltantes vinham em outra rua ainda. E quando você voltou para o corpo, seu corpo estava em pé, olhando para a parede. Estava em pé, olhando para a parede também. Olhando para a parede e vindo ela entrar no bequinho, batendo na porta. Ela fez assim, eu abri. É uma experiência e tanto essa também. Sim. Você sente que existe algum propósito de nós estarmos aqui? Não é à toa, né? E, assim, ultimamente, o universo, ele está muito próximo. O universo, antigamente, era mais distante, hoje não. Ele está assim, ele está se apresentando a todos. Digamos assim, estou aqui, presta atenção, me note. Faça alguma coisa, sim. Faça alguma coisa, sim. Antes, eles estavam lá, né, no lugar dele. Agora, eles estão mais presentes. Eles estão, parece que o tempo diminuiu. Eles estão assim, dizendo assim, me notem, eu estou aqui. Faça alguma coisa. Quem são eles, no caso? São seres bons. Mas existem outros seres que não estão bons também. E me diga uma coisa, você teve alguma percepção de futuro? Ou seu ou da humanidade? Não. Só assim, que eu ia ficar naquele lugar ali por um tempo. Mas que eu ia para outro lugar, só isso. E esse lugar não era voltar para a Terra, era outro lugar. Exatamente, era outro lugar. E se eu fosse para esse lugar, eu não voltaria para a Terra. Você falou que o universo está mais próximo, que eles estão mais próximos, ou seja, eu entendo que você não está se referindo às estrelas e aos planetas que estejam mais próximos. Você está falando de existências, de seres que estão mais próximos. Explica um pouco melhor sobre isso, por favor. De certa forma, os planetas também estão mais próximos, porque eles estão mais se deixando que outras pessoas vejam eles, através do que aconteceu comigo, através do governo, né, que botar aqueles lá no espaço. Eles estão se deixando se mostrar. Antigamente, não tinha muito interesse, era preciso que eles ficassem um pouco ocultos. Então você está quase falando de uma distância emocional e não física, né? Como se eles estão se deixando conhecer mais. Não que estejam tantos quilômetros mais próximos, porque isso eles não estão. Pode ser, né? Fisicamente, no nosso mundo, eles não estão. Mas se eles quiserem, eles se aproximam sim, fisicamente também. Na minha mente, eles já estão já. Você está falando dos planetas ou de seres? Os planetas e os seres. Então você está querendo dizer que os planetas também têm seus desejos? Tem, porque os planetas eles não estão vazios. Os planetas são vivos também? Claro, tem vida. Tudo tem vida. Você se sentiu lá conectada aos seres e aos planetas e você sentia que havia vida em tudo e que estava tudo interconectado? Sim, sim. A sensação que eu tive é que vai chegar uma época, não sei quando, em que tudo isso vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. É porque no mundo, a gente, né, tem muita crença. Somos povoados por crenças. Então, as crenças, muitas vezes, deixam a pessoa ilimitada. Só acredita naquilo. De uma certa forma, você sente que você é de outro lugar? Sim. A qualquer tempo aí eu vou voltar. Você tem um certo sentimento de saudade que você não sabe explicar por quê?
Sim. Eu acho que não vai demorar, não. Isso existe em você desde antes da sua experiência? Sim, já existia, mas ficou mais forte. Às vezes me sinto só. E quando você teve a sua experiência, você teve alguma sensação de retorno a um lugar onde você já tinha estado antes? Sim, com certeza. É tanto que eu não queria voltar. Mesmo quando eu lembrei da minha filha, né? Eu fiquei em dúvida por alguns segundos. Então não é só porque lá era bom, é também porque você já tinha estado lá antes. Sim, eu vim de lá, daquela substância, como se a minha essência estivesse lá. Levando em conta todas essas experiências pelas quais você passou, o que você diria para nós que não passamos por isso e vivemos nesse mundo que é tão complexo hoje em dia? Eu só diria assim, eu não sei o que serve para outras pessoas, né, mas se serve para mim, vai servir para outras pessoas também. Qualquer atitude que a gente for tomar, ou sozinho ou perante outro, pense duas vezes, porque a gente não está sozinho. Não está sozinho. A gente está acompanhada, às vezes, muito 24 horas. Às vezes por pessoas boas, eu digo pessoas, né? Por seres bons ou não tão bons também. E assim, pense duas vezes no que você vai falar, no que você vai fazer, independente se for com você mesmo ou com outra pessoa. Porque cada um, passe o tempo que passar, cada um vai ter sua experiência. Seja de qualquer. Tem pessoas que passam por experiência e não percebem. Né? E tem pessoas também que passam por experiência e não muda nada também. Quer dizer, eu acho que mais cedo ou mais tarde todos nós vai saber pelo menos um pouquinho da verdade. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?